Bom dia, gente. Novamente aqui com vocês, fazendo essa live para comentar um pouco a respeito do aspecto político aqui da nossa cidade, do nosso estado, Maranhão. Hoje, sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020, chegamos ao 7º dia. E no 7º dia, o Criador descansou. Gosto muito da leitura da Bíblia, quando afirma que o Criador, sou criacionista, creio que tudo que existe há uma intervenção. Bom, vamos orar ao Deus Criador do Universo, ao nosso bom Jeová, que intervenha no nosso dia aqui, na nossa cidade, nosso estado, nosso país. Falar nisso, Lula, as más línguas e as boas também. O PT aqui, tem amigo meu do PT, eu tenho muitos amigos do PT, por incrível que pareça, Sempre tive boas amizades com esse pessoal. Não levanto mais a bandeira. Como ex-petista, eu fui um dos primeiros a sair e a denunciar que algo muito errado e podre estava acontecendo. Na verdade, Lula, assim que ganhou o poder, traiu o povo. Se juntou com Sarney, com essa turma do MDB hoje, antes PMDB. Sarney, Jardim Barbalho, tantos outros aí que a gente sabe. O Temer é uma vida, aliado de Sarney aí, ficou vice de Lula, aliás, da Dilma, sem falar também desse que é senador aí lá das Alagoas, o Collor, o Renan Calheiros, não é Calhorda não, gente, eu por mais que seja, mas eu tentei falar Calheiros. Enfim, a revista Veja traz uma manchete hoje dizendo que o Lula, quer, assim, em poucas palavras, traduzindo para o bom português, o Lula quer as vantagens do PT. Mas sabe quem investe pesado nas mídias nacionais sulistas? Derrama mesmo a máquina assim. Eu não vou dizer, vou deixar no ar, você sabe quem é que está derramando muito dinheiro dos pobres. Dinheiro dos pobres, explorados, Tem gente aí que está derramando os cofres públicos para aparecer, pagando aí jornalistas, calhordas, pseudos jornalistas aí, para fazer uma imagem de, o grande vulto da política, o cara nada, um cara de pau. Tá pegando dinheiro dos pobres e jogando no esgoto para se autopromover. Tem gente aí que falou uma vida aí dos oligarcas que se promoviam, E tá aí, tá fazendo pior. Calhorda mesmo. Então, gente do PT anda reclamando aqui no Maranhão que tem uma facção aí, tem uma facção aí que não quer que Lula lidere mais o poder do PT. Tem gente aí que quer ficar dentro do PT, dentro de outra legenda, de outra. Sabe como se traduz a palavra ditador? Ditador. Tem uns ditadorzinhos aí que quando, diz que é democrático, que é um democrata, mas quando pega a máquina, explora o povo, pega o dinheiro do povo, faz e acontece, não tá nem aí pro povo, e diz que é um democrata, mas não passa de um ditadorzinho. Ditadorzinho, calhorda. Então, tem gente já do PT aí preocupado, aqui do Maranhão, falando isso liberalmente, dizendo, olha, tem certa pessoa aí que se acha o maioral, querendo o PT daqui para se lançar pelo nosso partido, mas a gente não vai dar. Aí começam os ataques, aquelas orquestrações usando a mídia. Vocês sabem como é, Ditador gosta de usar a mídia a seu favor. Então, tem essa questão que saiu hoje uma manchete da Veja, já dizendo aí que o Lula, age como sendo, Mas há interesses contrários lá que dizem que tem um outro que quer tomar o PT. E não vai ser fácil tirar o PT do controle do Lula, não. Eles que se matem, eles que se entendam. Mas a minha questão aqui hoje gostaria também de falar, porque
Parece-me que o Flávio Dino, parece-me não, ele foi para a sua imprensa, né? A imprensa marrom, a imprensa que gosta de colocar ele lá no alto. Então o Flávio Dino, desta feita, foi dar uma entrevista. A gente sabe como é que são essas entrevistas, né? Para os jornais, revistas, lá, esse pessoal da esquerda, né? Enfim, o site Congresso em Foco, que eu tinha como uma imprensa assim leal, foi dar uma entrevista onde Flávio Dino aparece atacando o presidente, dizendo que não submete a ele, mas submete ao ministro da Economia. Gente, quem foi eleito? Foi o Bolsonaro ou foi o Guedes? Ora, poxa, quem é o presidente dessa nação? Nação. O Brasil é uma nação, precisa ser respeitado pelo governador Flávio Dino e todos os governadores do Nordeste aí que querem fazer um país paralelo, não aceitando que o Haddad, candidato do Lula, candidato do Flávio Dino, perdessem, na verdade. Perderam em 2018, até hoje não aceitaram o resultado das urnas. Flávio Dino não é essa coisa toda que ele diz ser de democrático, ele não aceitou até hoje que Bolsonaro tem o apoio do povo, e tem. Governador Flávio Dino, se submeta ao povo. O Bolsonaro ganhou, aceite. Foi uma derrota para você, ainda que com os derrames aí que fizeram em todo o Brasil, né, para que o poste do Lula fosse emplacado. O Lula não emplacou o seu poste, o Flávio Dino perdeu e não aceitou, né? Embora o Haddad tenha ganho. Imagina como não ganhou, né? Como não deveria ter ganho. Ora, como que o Haddad não deveria ter ganho aqui no Maranhão? Imaginem, né, na prática, o que essas pessoas que se dizem democratas fazem para não perder a eleição. O Haddad ganhou aqui no Maranhão, mas perdeu em todo o Brasil, graças ao nosso bom Deus Criador. 7º dia hoje do mês de fevereiro, graças a Deus, podemos descansar em Deus que Ele está no controle. Então, o Flávio Dino dá demonstração que não quer aceitar aí o resultado das urnas e foi para o site Congresso em Foco dizer que prefere ouvir as propostas do Guedes do que do presidente. O presidente, após baixar 3 vezes os preços da gasolina, dos combustíveis, foi para as redes sociais dar entrevista e disse, né, que os governadores não repassam esse favor, né, que é diminuir os impostos. Ninguém quer diminuir, mas o presidente fez 3 vezes diminuir os combustíveis e deu a sugestão. Na verdade, o Bolsonaro desafiou os governadores para que diminuam o ICMS. Flávio Dino parece que deu um ataque de fúria. Doeu lá no coração ou no bolso? Não sei onde doeu mais aí no Flávio Dino. Eu sei que essa proposta aí, né, esse desafio do Bolsonaro doeu forte, doeu lá no âmago. E o Flávio Dino, que se diz democrata, foi dar entrevista aí no Congresso em Foco, dizer que não aceita o que o presidente fala, mas ele aceita o que o Paulo Guedes fala. Complicado, né? O presidente não ter voz para um governador, o governador, até onde se sabe, é submisso ao presidente do Brasil, né? Flávio Dino foi eleito e todos nós aceitamos. Nós nunca vimos um prefeito, um deputado, um senador dizer assim, olha, Flávio Dino não é o nosso governador, porque todos se sujeitam. Mas Flávio Dino e mais outros governadores do Brasil fizeram como que um país paralelo. Aqui quem manda não é Bolsonaro. Pelo menos que ele demonstre, inclusive, no próprio Palácio do Leões, eu já reclamei isso várias vezes, está lá na minha coluna. Você vai lá no blog do Ricardo Santos, você vai ver lá fotos e fotos de Flávio Dino, sem a foto oficial do presidente da República. Isso é um desrespeito muito grande. Bom, enfim, gente, estou meio com a garganta inflamada, vou deixar aqui minha participação de hoje, agradecendo a todos e pedindo que o nosso país possa gerar gestores, porque os que votaram aí, atirar pelos governadores insubmissos do Nordeste, né, de um país paralelo, os governadores do Nordeste são uma espécie aqui de vergonhosa, né, nação paralela. Tem o Brasil e tem
A nação paralela, que são os governadores do Nordeste. Separaram o Brasil. Democráticos. Dá pra rir, gente. Bom, enfim, vamos sorrir. Vamos descansar nesse 7º dia aí, 7 de fevereiro de 2020, que esse ano traga mudança e possamos votar em gestores, não em pessoas que separam, né? Que não aceitam, né? Separaram aí o Nordeste do Brasil, não aceitaram até hoje que o Bolsonaro é presidente e não aceitam, né? Se o Flávio Dino fosse uma pessoa respeitável, ele chegava e dizia: olha, Bolsonaro, eu posso baixar um pouco, sim. O CMS, aliás, eu que aumentei. No passado, Rosiana Sarney não aumentava tantos impostos como se faz hoje. E Flávio Dino disse que é mudança. Mudança para pior, viu, eleitor? Dá o troco agora, nas urnas. Em 2020, Flávio Dino tem uma turma aí, ele chama aqui em São Luís, na capital, os menudos de Flávio Dino. Não vote nenhum deles. Não votem nos menudos de Flávio Dino, ok? Esse aí que não aceita o quadro oficial do nosso presidente lá no palácio, que ele diz Palácio de Todos, mas não aceita o quadro do presidente do Brasil ser colocado lá na parede do palácio, que é do povo. Palácio histórico, né? Um prédio histórico. Flávio Dino não deixa o quadro do presidente entrar. Isso é democracia, Flávio Dino? Procure respeitar. Respeite o presidente, respeite o Brasil, respeite o povo do Maranhão. E vai procurar baixar impostos, viu? Comunista! Bom dia, gente. Esse foi outro desabafo de um cidadão eleitor, um contribuinte explorado. Vamos mudar esse Brasil. Abraço.